Olá, boa tarde. Vamos começar a analisar os principais índices americanos pelo Nasdaq. O Nasdaq, tal como os restantes índices durante a semana passada, tinha deixado uma indicação de neutralidade de curto prazo, porque havia aqui alguma discrepância no que dizia respeito às indicações de curto prazo. Já no que é o médio e ao longo prazo diz respeito, continuamos a ter uma trajetória ascendente bastante linear. Isto é, inclusive, é fácil de vislumbrar quando olhamos para o gráfico semanal, que tem uma trajetória ascendente quase sem oscilações, o que é de facto um excelente indicador da manutenção da tendência ascendente. No que ao gráfico diário diz respeito, temos neste momento uma aproximação à zona de resistência. Estamos neste momento a consolidar, continuamos numa lateralização ascendente e assim nos temos mantido no longo prazo. Tudo indica que iremos ter em breve uma nova ruptura, uma nova quebra ascendente dos máximos relativos, não querendo com isto dizer, contudo, que possa haver um breakout muito forte, porque aquilo que temos visto é uma pequena progressão ascendente e depois uma curta lateralização logo de seguida. Será mais ou menos isso que será expectável que aconteça durante as próximas semanas. Eventualmente, durante esta mesma semana, teremos uma continuação do movimento ascendente de curto prazo. É fácil de ver no gráfico horário que a volatilidade nos últimos dias tem sido brutal, de tal forma avassaladora que é completamente impossível fazer movimentação de curto prazo colocando stops, sem que haja um stop da posição, porque pelo menos no que diz respeito ao gráfico diário, ao gráfico horário e às indicações que ele tem dado, tem sido muito difícil fazer negociação. Já no que diz respeito ao gráfico de 4 horas, tem havido um pouco mais de facilidade na manutenção e na previsibilidade, mas ainda assim um grande ruído associado ao mesmo e também uma grande dificuldade. Vemos neste gráfico de time frame mais reduzido, que temos então uma aproximação à tal zona de resistência que era referida. Como dizia, tudo indicará que teremos uma quebra em alta da mesma e por isso durante esta semana eu manterei uma opinião de neutralidade, mas mais voltada para o ascendente, até para justificar a tal lateralização ascendente que se tem vindo a verificar nas últimas semanas. Passando ao S&P, temos aqui um cenário também muito semelhante àquele que acabamos de ver no Nasdaq. Apesar de se ter vindo aqui a falar de uma eventual rising wedge descendente, eu desmistifiquei essa questão há cerca de 2 semanas, devido à aproximação ao vértice do padrão, que por si só é um inviabilizador do mesmo. Tivemos então aqui uma retração, uma pequena zona de suporte, também coincidiu com uma zona de sobrevenda e acabou por haver um ressalto ascendente, um ressalto que voltou a aproximar o índice de máximos e que para já, mais uma vez, não há quaisquer evidências de abrandamento no que ao curto prazo diz respeito. Tivemos aqui no gráfico horário do S&P 500 um sinal um pouco mais visível no que diz respeito ao movimento ascendente. Tivemos aqui um duplo fundo, não seria fácil de detectar, muito menos de negociar, mas ainda assim tivemos aqui um duplo fundo visível entre o dia 8 e o dia 9 de junho e depois este deu origem a um movimento ascendente bastante rápido e bastante forte. Este movimento ascendente tem-se vindo a manter, ultrapassou inclusive o último máximo relativo, que é bastante importante no que o gráfico horário diz respeito, e por isso também aqui neste caso acredito que vamos pelo menos testar máximos e vamos pelo menos aproximar-nos dos 2132 pontos. Será também por isso que vou manter a indicação para esta semana neutral ascendente, não só por isso, mas também porque aparentemente a situação na Europa estará a melhorar, estará próximo de se conseguir chegar pelo menos a mais um chute para a frente em termos políticos e por isso é possível que então o S&P durante a próxima semana ou durante esta semana mantenha aqui a lateralização ascendente e teste pelo menos os máximos, eventualmente que os quebre antes de voltar a fazer uma lateralização. Terminando no Dow Jones, também aqui tivemos um cenário de correção logo após termos tido atingido a zona de sobrevenda. Neste caso em concreto, ultrapassamos em baixo um pouco a zona de suporte, o que não deixa de ser um sinal de certa forma negativo, mas seria apenas uma primeira fase desta zona de suporte. O suporte major estaria nos 17.620 pontos. Esse não foi sequer passível de uma aproximação. Tivemos também, pouco antes desta quebra em baixa da pequena zona de suporte, uma quebra em alta do máximo relativo.
Também me parece que esta lateralização irá culminar com um novo reteste a máximos aqui no Dow Jones. É isso que os timeframes mais reduzidos parecem querer evidenciar, apesar de estarmos neste momento precisamente em luta com uma forte zona de resistência, poderá gerar aqui alguma dificuldade. Vemos aqui já dois padrões de hesitação, um deles provocou um rally descendente bastante marcado. Vamos ver o que é que acontece nas próximas horas, provavelmente mais 3, 4 horas poderemos ter o breakout ascendente. Caso contrário, caso isso não aconteça, poderemos então ter uma correção descendente e se tivermos aqui o compromisso dos 17.910 pontos, poderemos ter um eventual reteste a mínimos, até porque temos vindo aqui a apresentar um padrão de mínimos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Se eventualmente a zona de resistência for ultrapassada em alta, todo esse paradigma de curto prazo se altera, porque passamos a ter um máximo relativo superior ao anterior e isso seria então suficiente para uma alteração de sentimento de curto prazo. Para já, no que ao Dow Jones diz respeito, vou ficar neutral no curto prazo, porque ainda não tivemos a possibilidade de ultrapassar esta tal resistência no gráfico horário e porque no gráfico diário temos aqui uma lateralização um pouco mais prolongada. No que diz respeito ao Nasdaq e ao S&P, então um pouco mais de otimismo para esta semana que agora se aproxima. Vamos ver como é que as coisas correm. Fica então tudo dito em relação aos índices americanos por esta semana. Obrigado pela atenção e um resto de bom dia.